E agora eu quero dar uma dica para você que está querendo mobiliar a sua casa ou simplesmente trocar alguns móveis. Para quem quer deixar a casa maravilhosa. E o melhor de tudo, hein? Sem gastar muito. A Supercasa trabalha com as melhores marcas do mercado imobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade. E o mais legal de tudo isso é que você vai receber os móveis que adquirir na Supercasa imediatamente. É isso mesmo, Supercasa tem tudo à pronta entrega. Ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar dias ou até mesmo meses esperando os seus móveis chegarem. A Supercasa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Supercasa oferece, que é a forma de pagamento. A Supercasa parcela sua compra em até 60 meses, com a primeira parcela para 60 dias. Ou seja, você compra agora, recebe agora e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro, à vista, fique tranquilo. Você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês. Conheça a Supercasa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja e os móveis, como vocês estão vendo, são maravilhosos. E você encontra a Supercasa em 2 endereços. Um fica no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E tem uma nova loja na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. Anote o telefone, ligue agora 4438-0064. Acesse o site para você conhecer redesupercasa.com.br. O melhor para a sua casa é Supercasa. E agora chegou a hora de esclarecer, falar sobre os mitos e verdades do nosso ouvido. E para isso, nós recebemos a visita do mestre. Esse sabe o que fala, Dr. Jamal Azan, otorrinolaringologista. Tire suas dúvidas a partir de agora. Seja bem-vindo, doutor Jamal. Oi, como vai, Isabelle? Oi, pessoal em casa, tudo bem aí? Tudo ótimo, Que graças bom. a Deus. E você já mandou sua pergunta? Acesse o nosso site tvmaisabc.com.br. Hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades do nosso ouvido. O que você trouxe aqui para ilustrar, doutor? Eu trouxe algumas maquetes que são muito interessantes porque a gente começa a entender um pouquinho como funciona a anatomia do ouvido para a gente até poder entender as doenças, né? Então, olha só, vamos ver aqui. A gente tem a orelha, né? A orelha aqui tem o canal do ouvido. Esta é a parte externa. Aqui tem a membrana do tímpano e aqui é o ouvido médio que é ligado ao nariz através desse canalzinho que antigamente chamava trompa de Eustáquio, sabe que a gente chamava? Hoje a gente chama de tuba auditiva. Mas por que é importante entender isso? Porque a maioria das doenças estão no canal que nós chamamos de otites externas. E também outro tipo são as otites médias. Ou seja, nós temos que diferenciar as otites externas das otites médias, que são as situações mais comuns. Ou seja, o mais fácil de tratar, então, são as otites externas, é isso ou não? São diferentes. Eu diria que as otites externas são menos graves. Entendi. Porque as otites externas, elas, a rigor, não são um problema de ouvido, são um problema da pele do ouvido, né? Entendi. Muito então, bem. essa é uma situação muito comum de acontecer. As otites externas, elas acontecem principalmente por 2 motivos. Um motivo é a entrada de água repetida, que acontece, por exemplo, para quem faz natação. Principalmente criança ou isso não tem nada a ver? Exatamente. E crianças que fazem natação, por que as crianças? Porque o canal do ouvido é um pouquinho menor. Então, vamos fazer uma pergunta aqui, o primeiro mito ou verdade? Vamos lá, primeiro mito ou verdade? Usar protetor de ouvido. Ia falar isso agora. É bom de silicone. ou é ruim? Né? E aí, é bom ou ruim? É um mito. Não é bom usar os protetores de silicone. Estou fazendo tudo errado. Mas a maioria das pessoas fazem também. Por quê? Porque este canal do ouvido, ele tem que estar aberto. Assim como a água entrou, a água tem que sair. Aí a pessoa fala, eu não vou deixar a água entrar. Então, aperta o ouvido com aquele silicone. Só o fato de apertar o silicone pode gerar um trauma no canal do ouvido. Tá brincando? Sim, e tem um outro problema, que é o segundo em relação ao silicone, que é muito ruim, sabe o que é? Qual? Fica um pedaço do silicone lá dentro. Gente. Então eu já tirei vários corpos estranhos, que a gente chama,
que é o silicone que ficou lá dentro. Nossa. Então, usar o silicone como uma proteção para a natação é um mito. Então, o que a gente deve fazer? O quê? Em primeiro lugar, consultar um otorrino para ver se o canal do ouvido está limpo. Se não tem cera, descamação, ou até se o canal não é muito estreito, porque canais muito estreitos, a água entra e não consegue sair. Entendi. A água entra e não consegue sair. Então, muitas vezes a gente nem permite a natação. Com certeza. Agora, com o canal do ouvido limpo, a água que entra, ela sai. Então, os silicones que a gente compra normal não são indicados. O que pode ser feito se a pessoa tem um pouco de desconforto pela natação, e aí agora a gente vai corrigir essa situação, não é? Vamos ver o que eu posso fazer para corrigir o meu erro. Então, o que a gente faz? A gente pode mandar fazer um molde específico para cada indivíduo. Essas empresas de aparelho auditivo, elas fazem esse molde. Então, vocês, inicialmente, é óbvio, tem que consultar o médico otorrino, porque se tiver alguma coisa lá dentro, você não pode usar um molde, é claro. Aí vai prejudicar. Mais ainda, consulte o médico otorrino e o canal do ouvido estando livre, a gente pode mandar moldar um para o lado direito, um para o lado esquerdo. Não adianta, porque os condutos não são iguais, não adianta inverter. Entendi. E aí sim a gente consegue proteger sem lesar. Uma pergunta de Sueli de São Bernardo, ela quer saber se dar leite na mamadeira deitado pode prejudicar o ouvido da criança. Sueli, que boa pergunta. Essa é uma das situações mais comuns que levam a um problema gravíssimo. Isso que você falou é uma verdade. Amamentar deitado pode gerar um problema. Eu trouxe aqui um molde para a gente entender também. Legal, vamos ver. Olha aqui. Vamos mostrar a relação entre a boca e o nariz e o ouvido, certo? Porque às vezes a pessoa acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Isso, então, mas é muito importante entender. Nós temos o nariz aqui e a boca aqui, ok? Lá no fundo do nariz, aqui fica uma região que a gente chama de adenoide, que é a carne esponjosa, e aqui a boca, a garganta. Quando a criança deita, olha aqui o que está acontecendo. A criança está deitada, certo? Certo. Está tomando a mamadeira. Olha o que vai acontecer com o leite. Ele vai vir aqui, ele pode ir para o ouvido, ó. Deu para ver? Diferente se a criança tomasse a mamadeira sentada. Exatamente, ou que é inclinado. nesta posição. Então, mamar deitado de jeito nenhum. Mamar deitado, existe uma enorme chance, gente, do leite parar no ouvido e com isso levar as otites que nós chamamos de secretoras, otite com catarro no ouvido. Sabe o que é, Sueli? Muitas vezes acontece uma situação, Isabela, eu acho que você já ouviu isso, pelo menos já ouviu falar. A criança vai no pediatra, o pediatra fala assim, tá tudo bem, mas o ouvido tá vermelhinho. Ele tá com dor? Não, não tá com dor. Pois é, mas o ouvido está vermelhinho. Aí volta no pediatra, próxima consulta, o ouvido continua vermelhinho. É um problema no ouvido. É um problema no ouvido, muitas vezes causado pela secreção, pelo leite que vai parar no ouvido, mas não é uma infecção, é o estímulo do leite. Entendi. Então, mamar deitado de jeito nenhum. Qual a posição mais correta? Qual? 45 graus, sempre deitado assim. Entendi. Ok? Outra dica muito legal para vocês. Mamãe, quantas das mamães não amamentam o peito deitadas na cama? Porque afinal de contas trabalha, Tá esgotada. chega cansada, esgotada. Aí vai lá, deita na cama, o bebê dentro da cama também? Não pode. Amamentar é sempre numa poltroninha, numa cadeira sentada. Outra situação muito complicada, aqui é polêmico, mas eu vou falar para vocês. Doutor Jamal fala, hein? Vou falar, vocês sabem Fala que e eu puxa falo a orelha. mesmo. Hoje ele puxou a orelha. Olha lá, vamos ver. Sabe o que é? É ensinar a criança a segurar a mamadeira. Ai, Sério? que bonitinho, meu bebezinho de 1 aninho sabe segurar a mamadeira, ele mama sozinho. E aí? Quando a criança aprende a mamar sozinha, o que você vai fazer a hora que você dá mamadeira? Outra coisa. E aí não presta atenção no que a Não criança está presta fazendo. atenção. Aí quando você voltar, o que a criança fez? Deitou. Escorregou e deitou. Então, gente, tudo bem, você quer ensinar seu bebê a segurar a mamadeira, não tem problema. Mas toda mamada deve ser monitorada. Não é porque ele segura a mamadeira que você, então, vai Está simplesmente apto sair. para mamar sozinho. Porque nós vemos isso no nosso dia a dia. Muito bem. Mais uma pergunta. Camila de Santo André quer saber se o uso das hastes flexíveis é bom ou ruim em nosso ouvido.
Olha só, pergunta boa mesmo. Em primeiro lugar, sabe quem é que responde esta pergunta? Quem? A fábrica. Quem é que já leu o que está escrito na caixa das hastes flexíveis? Eu nunca li. Modo de usar. Sabe o que está escrito? O quê? Não introduza a haste no canal do ouvido externo. Mas como é que eu vou limpar, então, se fica aquele negocinho aqui, assim, sabe? Aquela sensação? Sabe Gente, como é não que tem limpa a como, orelha? doutor Jamal. Eu vou te dizer que eu aprendi com o meu grande professor 35 anos atrás. Sabe o que ele falava? O quê? Se limpa a orelha com cotovelo, ó. Ó, não dá pra Cotovelo? alcançar, não pode limpar a orelha, não alcança, Mas ó. aquele negocinho que fica lá dentro, aquela pastinha que fica aqui dentro. Isso, nós devemos fazer a higienização somente da parte externa. Vamos mostrar no molde de novo. Pegou uma toalhinha ou um papel e fez isso aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Você vai atuar somente nesta região que tem partes moles. Você não vai entrar lá dentro, porque a partir do instante em que você introduz um objeto por aqui, você pode machucar. Então, quem é que diz que você não pode introduzir as hastes flexíveis dentro do ouvido? O próprio fabricante. Portanto, introduzir hastes no ouvido para limpar o ouvido é um mito. E você vê que ninguém não deve. Você vê que ninguém aqui, alguém de vocês aqui da equipe já leu o rótulo? Mas já leu? Felipe já leu? Gente, Felipe? Então, Meu se Deus, ele é tá o único escrito que eu ou não conheço. tá? Fala sério. Fala eu nunca sério. li. Já leram? Não eu nunca li. Nós estamos aqui divulgando a verdade. Olha só. Leia, está escrito. Não é para introduzir. Agora, por que as pessoas, então, colocam a haste dentro do ouvido? Por quê? Antigamente, a mídia, as propagandas induziam a gente. Lembra dele? Sabe que eu tô rindo? Lembra daquele Não, deixa eu falar. gordinho? Sabe o gordinho do cotonete? Eu falava que era o meu pai. Lembra uma época que vinha uns adesivos que você grudava e ele deixava o cotonete no ouvido? Não pode, gente, é um risco muito grande. Então, a haste foi feita para quê? Ué, se não é para colocar no ouvido, foi feita para limpar narizinho, dobras, maquiagem, qualquer coisa. Gente, menos colocar dentro do ouvido, porque pode machucar, pode realmente empurrar a pele. E agora eu vou falar uma curiosidade. Pois não. Muito legal essa curiosidade. Isso é muito legal, olha isso aqui. Toda a pele do corpo humano, menos a pele do ouvido, toda a pele é móvel. Olha a minha mão aqui, a pele não é móvel? Sim. Todo lugar, ó, meu rosto aqui, ó. Vamos ver meu rosto aqui, ó. A pele é móvel, não é? Sim, olha o rosto dele, vamos mostrar o rosto olha dele. aqui, ó. Eu tô mexendo aqui, certo? Certo. Móvel, não é? Móvel. Olha aqui, essa pele não é móvel. Esta pele, ela não escorrega, ela não tem elasticidade. Então, se você puser um objeto, o que você vai fazer com essa pele? Vai raspar e machucar. A partir do instante em que você machuca essa pele, você abre nós chamamos de solução de continuidade, você abre chance para as bactérias entrarem. Gente, quem já teve otite externa sabe a dor que é. Otite externa se manifesta por uma dor muito intensa que ela é só ao toque. Só de colocar a mão da orelha, você não consegue virar a orelha de tanta dor que a pessoa tem. Então, muito cuidado. Objetos não devem nunca ser introduzidos no ouvido que pode machucar. Uma pergunta de Ana Paula, de São Caetano. Ela quer saber o que fazer para não ter dor de ouvido quando ela anda de avião. Muito interessante. Vamos voltar de novo no nosso molde aqui. Vamos. Para que a gente reforce a imagem de que nariz é ligado diretamente aos ouvidos, ok? Então, em primeiro lugar, para que o ouvido não se incomode com a pressão, inicialmente o nariz tem que estar bom. Então, primeira pergunta, o seu nariz funciona direito? Se o nariz estiver entupido, gripada, é muito pior. Então, o nariz tem que estar bom. Você pode ajudar o seu nariz a ficar bom borrifando soro fisiológico. Esses soros para limpar, para melhorar. Ok, borrifou o soro antes de entrar ou na hora que entrar no avião. E agora vamos à dica master para vocês, hein? Essa top, dica hein? É legal. Essa é a top. É a VIP do VIP. É a VIP do VIP. Quando é que a pressão começa a aumentar no ouvido? A hora que a porta do avião fecha. Portanto,
A hora que você ouve a mensagem de que a porta do avião fechou, é momento de começar as manobras de compensação de ouvido. De que forma? Engolindo forte, abrindo a boca, né, até ouvir E aquele o chiclete? barulhinho, chiclete, Ah, eu sempre masco chiclete. criança pequena que não mastiga chiclete, que não sabe fazer as manobras, líquido, já começa a tomar um líquido assim que fecha a porta do avião, porque a pressão ela vai aumentando aos poucos. Sim, e a gente nem percebe às vezes. Nem percebe. É. Então você já vai compensando a pressão. E na hora que a pressão tiver maior dentro da cabine do avião, você já equilibrou com a pressão do ouvido. Entendi. Então, para evitar com que você tenha essa dor, em primeiro lugar, o nariz tem que estar bom, o canal que liga ao ouvido também, e principalmente isso através do nariz, mas muito importante, a partir do instante que fechou a porta, você começa isso. Uma manobra que pode ser feita também é tampar o nariz e assoprar com a boca fechada, até sentir um barulhinho no ouvido. Isso deve ser feito de modo suave, progressivo, não pode ser feito de uma vez, né? Para que a gente possa, então, sentir a pressão e ir equilibrando. Na hora que fechar a porta, começa a fazer isso várias vezes. Porque quando chega na hora da dor, que o avião já está lá em cima, ou quando o avião está descendo, já não adianta mais fazer essas manobras. Entendi. A pessoa não consegue mais. Ou seja, o momento certo é na hora que as portas se fecham. Isso, porque aí começa lentamente a aumentar a pressão. E aí você vai compensando a pressão paulatinamente, aos poucos, fazendo com que, então, você não tenha dor. Entendi. Pergunta de Luiz, de São Caetano, quer saber se quem tem sinusite pode ter dor de ouvido com mais facilidade. Pode sim, porque, como nós falamos, existe a ligação direta entre o nariz e o ouvido. Mas sabe que ele me lembrou uma situação que acontece muito também. É? A pessoa está com sinusite, ai, meu nariz está muito ruim, meu nariz está tampado, eu vou assoar o nariz. Vou assoar o nariz, a hora que ele vai assoar o nariz está muito entupido, ele faz força. O que acontece? Muito forte o catarro vai para o ouvido. Entendi. Então, não se pode assoar o nariz muito forte se ele estiver muito entupido ou com muito catarro. Tem que ser muito leve. Muito cuidado para não assoar o nariz forte quando estiver especialmente gripado ou com crise de sinusite. Portanto, sinusite pode sim, isso é uma verdade, pode causar dores de ouvido. Doutor Jamal, por que quando a gente pinga colírio, principalmente aqueles colírios que são para rinite, para alergia, a gente sente passar aqui assim, parece que está entrando aqui assim? Exatamente. Por quê? Porque o ouvido, os olhos, esses pontinhos que a gente tem aqui no meio chama ponto lacrimal. São os pontos, um embaixo e um em cima de drenagem de lágrima. E sabe para onde que drena a nossa lágrima? Para o nariz. Por isso que eu falo, quando a pessoa chora, faz assim, "Uá! Uá!" Então, do olho vai pro nariz. Por isso que quando você pinga o colírio, muitas vezes a gente sente o gosto ruim na nossa garganta, imagino, não é? né? Mais uma dúvida é sobre os ouvidos, sobre o nosso ouvido. Criança que gosta de tomar banho bem quente e de banheira, que Isso. afunda na banheira. Eu não sei se tem diferença a natação ou a banheira, porque a natação geralmente você nada assim, né? A banheira você afunda assim. Isso. É mais difícil a água entrar ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? A diferença básica entre a banheira e a natação é o cloro da água, porque a natação, em geral, as piscinas têm muito cloro que piora o nariz, que acaba irritando, né, a via respiratória, que acaba dando problema no ouvido. Gente, o canal do ouvido, ele tem que ser aberto. Se a água entrou, seja na natação, seja na banheira, a água tem que sair. Se a água que entrou não saiu, é porque tem alguma coisa obstruindo a saída da água e o médico otorrino é que tem que ver isso. Então, se o canal do ouvido é aberto, não tem nenhum tipo de descamação em excesso, nem ser em excesso, pode tanto mergulhar na banheira quanto na natação. Isso deve ser feito, isso deve ser investigado com o médico otorrino, porque as pessoas,
pouco têm esse costume de ir no otorrino, né? Às vezes o próprio pediatra pode orientar também, mas um especialista é melhor. Uma dúvida frequente também, e que os antigos usavam muito, é o famoso azeite, pingar azeite quentinho no ouvido para melhorar a dor. Isso é um mito ou uma verdade? Isso é um mito terrível, gente. Deixa o azeite para salada, tá bom? É o seguinte, qualquer coisa que você introduzir no ouvido pode ser um risco. Não pingue azeite. Sabe que as pessoas pingavam também? Leite de peito no bebê. É mesmo? É, por Esse eu causa da nunca ouvi. temperatura. Muito comum, viu? Leite de peito e o terror, o terrível, álcool. Álcool? É, muita gente pinga álcool, entrou a água, ele vai lá pinga álcool, mas às vezes a pele está ferida, aí tem uma dor terrível. Gente, não é para pingar nada, não é para introduzir nada no canal do ouvido que não seja exclusivamente com ordem médica. Se o médico olhou, tudo bem, se não é risco. Afinal, a audição é um órgão dos sentidos importantíssimo para a nossa vida. E se houver lesão, ela pode ser definitiva. Adorei, doutor Jamal. Muito obrigada pela participação. Obrigado a vocês, espero que aproveitem as nossas dicas. Ó, beijo. E se quiser contato com o Dr. Jamal, o site está aqui, ó, clinicajamal.com.br. Sucesso, manda um beijo para sua esposa. Obrigado, Obrigada, um beijo a vocês. obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e na volta você vai aprender a dançar com Celso Gazzu. Não saia daí, o intervalo é rapidinho.